Olá, eu sou Marcos Antônio, buscador da liberdade, bem-vindo à Escola Espiritual Moderna. E, pessoal, sempre algumas mães me perguntam como que eu introduzo meus filhos nesse caminho do despertar, como eu posso educá-los, como eu posso isso. Eu vou fazer uns videozinhos passando aquilo que eu acredito, aquilo que eu aprendi com a espiritualidade, aquilo que eu aprendi com a minha hierarquia espiritual e aquilo que eu aprendi com a vida. E aquilo que eu aprendi com a minha própria experiência quando eu era criança. Hoje nós temos, eu vejo muitas reclamações de muitas mães que meu filho não atende, meu filho é birrento, ele briga, meu filho dá muito trabalho, meu filho esperneia, meu filho isso, aquilo outro, eu tenho que levar meu filho no psicólogo. Não, mas tem que levar você no psicólogo. Seu filho não precisa de psicólogo, seu filho ele é aquilo. O que está acontecendo é que você não está conseguindo acessá-lo. E esse é um dos grandes problemas. Por quê? Na minha época, nós éramos crianças que quebravam, a maior parte delas, tá bom? Elas quebravam. O que significa quebrar? Porque os pais, eles não davam sentido à nossa vida. Eles impunham. Mas o porquê? Era a forma que eles aprenderam, é o que eles sabiam. Eles estavam errados? Não. Eles estavam tentando dar o melhor que eles podiam. Só que eles não sabiam. A ignorância. A ignorância da falta do conhecimento que os nossos irmãos negativados roubam do nosso planeta. Eu sempre falo, tudo que aprendemos nas universidades, tudo que aprendemos por aí, tudo é controlado por eles. Então, a forma que você aprende a criar o seu filho é a forma que você acha aquele professor que estudou, mas estudou aquilo que nossos irmãos negativos queriam. Ele sabe, então você vai aplicar para ele. Então, essas crianças, na minha época, o pai olhava assim, ó, você sentava, você recolhia e ficava quieto. Então você sentia medo. E isso não é legal, sentir medo. Você não pode estimular a coisa que mais atrasa a vida do ser humano e a coisa que mais prejudica a nossa evolução. É o medo. O medo estagna a gente. O medo faz a gente ficar parado. Então eu tenho uma frase que eu digo, você tem que dar sentido à vida do seu filho. Em tudo. Em tudo que você vai ensinar o seu filho. Se você quer educar o seu filho, você tem que dar sentido àquilo que você está educando para o seu filho. Para ele poder entender que ele tem que fazer aquilo, não porque você está mandando, e sim porque é o melhor para ele. Porque se ele não fizer por ele, ninguém vai fazer. Então você já vai ensinando o seu filho que ele tem que lutar e batalhar e acreditar nele. Confiar em algumas pessoas, mas acreditar na capacidade dele. Não colocar a capacidade dele e aquilo que ele vai realizar na mão de uma outra pessoa. Ou ele vai ter que esperar uma outra pessoa dizer o que ele tem que fazer. Deu para entender? Então você tem que educar o seu filho dando sentido. Então, para você introduzir o seu filho nesses ensinamentos, primeiro você precisa dar sentido e explicar para o seu filho como funciona isso daqui. Eu tenho um vídeo que eu falei que Jesus Cristo mesmo tem uma frase que ele diz o seguinte: se você não consegue ver e entender a manipulação, aquilo que está na sua frente, aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode sentir, como que você pode querer entender como funciona o mundo que você não vê se você não conhece o seu próprio mundo que você vive? Isso tem um baita sentido, cara. Quando eu ouvi essa frase dele, quando eu era adolescente para criança, fez um boom na minha cabeça, entendeu? Foi uma chavinha que abriu e mostrou muita coisa para mim. Então, você tem que ensinar o seu filho, educar ele e mostrar para ele que aquilo que ele tem que fazer aqui, aquilo que ele faz aqui é por ele. E se ele não fizer, ninguém vai fazer. Então eu vou dar um exemplo para você. Toda criança, você tem que brigar muitas vezes para ela escovar os dentes, tem que brigar para ela tomar o banho, você tem que brigar para ela fazer isso, entendeu? Você fica cobrando, vai escovar os dentes? Você já escovou os dentes? Você não escovou os dentes? Vai escovar os dentes. Ah, você quer ficar banguelo? Se você não escovar os dentes, vai ficar podre o seu dente. Então você só está falando, brigando. E para ele não vê sentido nisso. Ele não vê. As crianças, elas não têm tempo e espaço. As crianças vivem a verdade, elas vivem no agora. Entendeu? Por isso que as crianças muitas vezes elas estão no carro, nós vamos para casa não sei de quem. Já chegou? Tá chegando? Tá perto? Porque eles não têm espaço. Falta mais uma meia hora, filho. Tá bom, dá 10 minutinhos. Já passou? Já chegou? Agora, se você pegar um relógio
de ponteiro ou de número, não importa. Aí você calcula 40 minutos. Então vamos colocar que é 1h da tarde. Você fala assim, filho, quando esse ponteiro chegar aqui, nós estamos bem pertinho para chegar. Mas se esse ponteiro estiver aqui, nós estamos longe. Então você deu um sentido, tá bom? Aí a criança ela vai ali ficar olhando para aquele ponteiro até chegar lá. Quando estiver chegando lá perto, aí ela vai falar, tá chegando? Aí você vai falar assim, agora estamos chegando. Por quê? Porque você deu sentido, você deu uma marcação. Você marcou um ponto no tempo para ela. Entendeu? Porque o tempo na realidade não existe. Por isso que a criança vive o agora, ela vive o presente. Entendeu? Então você deu um sentido. Então ela vai ficar esperando aquele ponteiro chegar até ali, para depois ela perguntar para você. Agora, se você não der esse parâmetro, esse sentido para ela, ela não vai. Ela vai ficar te cobrando. Então, tinha um garoto que a mãe dele sempre ficava brigando com ele. Vai escovar os dentes, escovou os dentes, ele saía correndo e brincava e pulava, como toda criança, não gosta de tomar banho, não gosta de estudar, entendeu? Então, o que eu fiz? Um dia eu cheguei para ela e falei, eu posso fazer o seu filho escovar os dentes? Se você conseguir, né? Porque é uma tortura, eu não sei o que. Eu falei, beleza, tudo bem. Ele estava sentado numa ponta do sofá, eu sentado na outra ponta do sofá, eu peguei o celular e coloquei crianças banguelos, adolescentes banguelos e velhos banguelos. E comecei a olhar e falar, nossa senhora, meu Deus do céu, que feio, tadinho, poxa vida. Isso despertou a curiosidade dele. Aí ele veio e falou, tio, o que foi? Eu falei, não, você não vai aguentar ver. Ele falou, não, você não vai aguentar, é muito feio. E aí eu mostrei. Aí eu mostrei um videozinho também, daqueles velhos que é banguelo, que fica colocando, sabe, aquela coisa assim, e dentadura, aquelas pessoas que tiram a dentadura para fora. E quando ele veio aqui, ele falou, ele tirou o dente para fora. Eu falei, não, ele era banguelo, ele não tinha dente nenhum mesmo, nenhum dente. Aí você faz um aparelho que você coloca e faz parecer que você tem dente, mas ela não tem dente. E comecei a mostrar, e ele, nossa, que não sei o que lá mais, não sei o que lá mais, não sei o que lá mais. Aí eu falei, nossa, ainda bem que, ó, né, meus dentes é assim. E o seu também, ainda bem que ainda você tem dente, né, cara? Ele é, lógico. Eu falei, meu Deus do céu. E aí a curiosidade dele, ou se ele não tivesse a curiosidade, você introduz a curiosidade dele. Você sabe por que ele ficou assim? Mas na realidade, ele perguntou para mim, por que eles ficaram assim? Aí eu comecei a mostrar fotos, busquei fotos de pessoas que não cuidam de um machucado e ele inflama, infecciona e fica. Muitos pais vão falar, nossa, você ficou mostrando essas coisas para os seus filhos? Pais, a verdade sempre, desde quando seu filho nascer até o dia que ele morrer, você tem que ser verdadeiro com ele. A verdade sempre. Você vai falar de uma forma mais amena, mas você vai falar a verdade. Por que eu digo isso? Porque uma das coisas que atrasou nossa evolução muito, e uma das coisas que prejudicou o nosso universo, é sério, prejudicou o nosso universo, fez com que muitas civilizações morressem. Eles não estão preparados para isso. Eles são muito novos para saber disso. Eles não estão preparados para saber disso. É o que acontece hoje, a revelação sobre UFOs. Eles não estão preparados. Você imagina essas pessoas crentes, essas pessoas beatas, que a igreja... Aí eu falo, não, eles estão preparados. Vocês falam que eles não estão preparados porque vocês querem continuar, que as pessoas sejam escravos da sua religião. Que as pessoas sejam escravos do seu sistema. Porque se elas souberem a verdade, elas vão entender aquilo que Jesus Cristo diria. E Deus vive dentro de você e sois Deus. Então você vai entender que você não precisa de uma religião para chegar até Deus, vamos colocar assim, se as pessoas gostam de colocar. Você só precisa entrar dentro de você e conhecer você. Então, eu olhei para ele ali, mostrei tudo. E aí depois eu falei assim, olha, eu tenho dente, sua mamãe tem dente. Você viu como é bonito o dente da mamãe? Então, nós temos dentes porque quando nós éramos crianças, nós escovávamos os dentes. Entendeu? Então, por eu cuidar dos meus dentes quando eu era criança, eu não fiquei desse jeito. Se eu não tivesse cuidado dos meus dentes, eu mesmo, quando criança, quando adolescente, principalmente quando adulto, que é escovar os dentes de manhã cedo, depois do café da manhã, depois do almoço, depois da janta. Para tirar, porque isso é resíduo de comida que fica, que vai apodrecendo ali. Você começa a falar apodrecendo, entendeu? É a verdade, não é a mentira. E aí falando isso para ele, eu falei, por isso que a sua mamãe briga com você para você escovar os dentes. Eu acho
que ela está errada. Eu acho que ela não deveria brigar com você para você escovar os dentes. Aí ele olhou para mim assim, ficou assim, né? Eu falei, sabe por quê? Porque é responsabilidade sua. Se você não cuidar de você, se você não cuidar dos seus dentes, se você não escovar os dentes, é isso que vai ficar. Porque a escolha vai ser sempre sua. Tudo na sua vida, a escolha vai ser sempre sua. Então, você pode escolher ou ter os dentes igual da mamãe, todos os dentes bonitinhos, ou você pode ficar desse jeito. A escolha é sua. Se você escovar os dentes, se você cuidar bem da sua saúde, você vai ter todos os seus dentes quando você for mais velho. Se você se cortar, se machucar, ou ver a mamãe cuidar, lavar, limpar, você vai ter uma pele saudável. Se você não cuidar, você vai ficar daquele jeito. E muitas vezes, olha o que vai acontecer. Eu mostrei uma pessoa amputada. Aí eu falo, tá vendo? Essa pessoa não cuidou de um machucado, gangrenou. É uma coisa que vai apodrecendo a pele, você tem que cortar. Porque senão vai comendo todo o seu corpo. Então você tem que cortar. Nossa, é sério? Porque ele não cuidou. Muitos acontecem por um acidente, lógico, você vai, sabe, tem essas coisas. Mas muitos é porque não cuidou. Então você mostra a verdade. Então, você que escolhe. Tudo na sua vida você que escolhe. Ou você vai ser banguelo ou você vai ter dente. O que você vai escolher? Isso ou isso? Aí ele, isso, né, tio? Então, para você ter isso, você vai precisar fazer o quê? Ele subiu correndo e foi escovar os dentes. Mas por quê? Porque eu dei sentido. Eu passei a responsabilidade para ele. Entendeu? Sem impor. Ele tem que ter o sentido que se ele não fizer aquilo, se ele não cuidar daquilo, o prejudicado vai ser ele. E que em tudo na sua vida, se for boa ou ruim, são as escolhas dele. Então você começa a dar sentido. Aí a próxima vez que você for cobrar, você não vai cobrar. Filho, você precisa estudar. Mas, não quero estudar. Aí, se você já educou ele nesse lance, você vai falar assim, filho, você escolhe o que você lembra, você escolhe. Se você estudar, se você fizer isso, você vai alcançar isso. Se você não estudar, mas tiver um projeto, tiver alguma coisa, tiver isso, você pode também ficar bem. Mas se você não tiver nem isso, você não vai ter condições. Aí você explica, você dá o sentido que ele tem que fazer por ele. Então você tira aquele peso da obrigação dele, então você dá sentido para ele. Então a partir daí ele vai entender que as escolhas que ele fizer para a vida dele agora vai determinar o que ele será mais lá para frente. Que é o sentido se ele vai, quando ele será adulto, ele vai ser banguelo ou vai ter dente. Entendeu? É a escolha dele. Então é isso que vocês têm que fazer, é dar sentido. Tá? Outra coisa muito importante é dos 0 aos 5 anos você forma o caráter, a integridade e a honra de uma criança. Então o maior alicerce para uma criança é o amor. Então o máximo de convívio que a criança puder ter com a mãe, mas não é só conviver, mãe, não é só dar comida, não é brincar, é se divertir, é interagir. Os animais sabem disso. As mães brincam muito com seus filhotes, os primos brincam entre eles, os irmãos brincam entre eles, os filhos de outra leoa brincam, que é a interação, você está reafirmando os laços. No mundo animal, instintivamente, eles sabem que eles precisam brincar, se divertir, ter um tempo útil juntos. Não um tempo útil assim, seu filho num canto do sofá, você no outro assim. Igual um dia, eu fui tomar o café da manhã, bem cedo, e eu entrei assim na padaria. Olhei assim que eu entrei, eu vi uma criança, devia ter seus 6 anos, 7 anos, já com uniforme de futebol, era de manhã bem cedo. Eu imaginei que ele iria jogar o futebol. Ele do lado e o pai do outro lado da mesa, ele no celular aqui. E o pai de um lado no celular, o filho do outro lado do celular. Eu sentei, pedi, eles já estavam ali. Demorou mais ou menos uns 5 a 10 minutos para ver o pedido deles, eles assim. Eles comendo, eles ficaram ali 30 minutos, ou mais um pouco, vamos colocar 30 minutos. O pai não dirigiu uma palavra ao filho, e o filho não dirigiu uma palavra ao pai. E na hora que ele foi embora, ele já fez assim. Os dois saíram. Aquele momento, tomando café da manhã, longe da sua casa,
Só o seu filho e você. Era um momento útil. Seu filho ia jogar bola. Então era aquele momento, era aquela, e aí filhão, beleza, tal, tá empolgado com o futebol, vai ser legal, e aí tá pronto, vai fazer gol ou vai ser goleiro? Pelo jeito dele, ele jogava na linha. Você vai fazer gol, você vai fazer uma boa defesa, e não sei o que, como que tá? Momento útil, união, paz. Mas eles ficaram ali 30 minutos, ninguém dirigiu a palavra um ao outro, cada um no seu celular. Laços. Integridade. O homem, ele aprende o sagrado masculino com o pai. O pai tem que ensinar a honra para o filho, hombridade para o filho, caráter forte, coragem, força, determinação para o seu filho. O sagrado masculino. O sagrado masculino, ele defende o sagrado feminino. Por isso que o homem vai na frente, protegendo aquilo que é mais sagrado, aquilo que gera vida, aquilo que dá a vida. Então você tem que educar o seu filho para ele ser um homem. Então você tem que pegar um pouco do que os pais dos anos 50 ensinavam para os seus filhos, caráter, honra, palavra, no fio do bigode, como se diz aqui em Florianópolis, entendeu? Você tem que ensinar para o seu filho isso, mas não daquela forma rude, aquela forma eles eram brutos. Não, você tem que chegar no equilíbrio. Mas ser firme com o seu filho, sabe? Tá chorando por quê? Existe motivo para você estar chorando? Não, não existe motivo para estar chorando. Você está chorando porque é manha. E isso não é legal para você. Porque você vai crescer uma cara manhoso e tudo vai te quebrar na vida. Qualquer coisa que acontecer na vida, você vai cair, você vai quebrar. É o que acontece com muitos adolescentes. Pessoal, o maior índice hoje de suicídio de adolescente e criança é muito grande. Eles não falam, mas é muito grande. Por quê? Porque se você conversa com essas crianças, não tem sentido. Elas estão ali quietas. O pai, não, nada não, você é moleque. Não, cara, o moleque de repente está ali pensando, porra, que merda esse mundo, né, meu? Meu pai está ali, não faz nada, minha mãe está ali, também não faz porcaria nenhuma, e não sei o que lá mais. Que graça tem, vou viajar, que graça tem viajar. Eu fico só no meu celular, daqui a pouco no celular eu coloco um negócio, tá lá o bandido, puxou, matando. Porque você não firmou os laços, você não educou o seu filho, você não preparou o seu filho para a vida, tudo que ele vai aprender. Então, esse é um dos grandes problemas que a espiritualidade conversa comigo e fala muito. Então, o primeiro passo é isso, pai, a verdade e você ensinar os valores certos para os seus filhos. Então eu peço para as mães estudarem sobre o sagrado feminino e estudarem os pais. Estudem o sagrado feminino e estudem o sagrado masculino. Estudem o que está dentro do sagrado masculino e o que está dentro do sagrado feminino. Quando você tiver um homem, é nisso que você vai ter que estimular o filho. Dentro do sagrado masculino seria homem. Mas introduzindo nele o amor. E se é uma criança, se é uma menina, você vai ter que introduzir nela o sagrado feminino. E dar o masculino para que ela tenha coragem, força, determinação, honra. Entendeu? Então é o equilíbrio dos dois. Então hoje a falta a falta do pai para os homens está muito grande. A falta da presença para o pai. Porque os pais muitas vezes só dão um celular para a criança, senta aqui, pega o celular, fica aí, fica quieto. Não, pelo amor de Deus. Seu filho, tudo que ele está aprendendo está vindo de fora. E é justamente isso que nossos irmãos negativos querem, que os seus filhos aprendam tudo que venha de fora. Porque assim eles aprendem da forma errada. Pra você ter uma ideia, um dos maiores crimes que os pais cometem com seus filhos, que eu acho que é uma coisa... A coisa mais importante do mundo, para um ser humano, é ter uma imaginação fértil. É ter uma boa imaginação. É através da imaginação que você cria tudo. É através da imaginação que se faz tudo. Tudo que você tem, um carro que você tem, tá bom? Primeiro o cara imaginou aquele design daquele carro. Depois ele passou para o papel, depois ele executou. Mas tudo começou na imaginação. Aí eu vejo pais hoje, não, minha filha não quero, nada de princesa não, é a realidade. Papai Noel não existe, gnomo não existe. Aí você acha que você está criando o seu filho, não, você está roubando a imaginação dele. Roubando a imaginação dele. Por favor, mostrem para mim alguém, deixa no comentário, algum gênio mesmo, que apareceu de 1900 para cá, quando os Estados Unidos começou a ditar como seria a educação no mundo ocidental.
Me diga se apareceu algum gênio no mundo. Mas gênio que eu digo a nível de Nikola Tesla. Desculpa. A nível de Ramanujan. Por favor, gostaria muito que vocês procurassem saber quem foi Ramanujan. Tá bom? Tem um filme dele, O Homem que Conheceu, Desvendou o Universo, O Homem que Viu o Universo. Tem esse filme sobre Ramanujan. Tá bom? Só colocar no Google filme sobre o Ramanujan. A nível de Ramanujan, a nível a nível de Leonardo da Vinci, a nível de Pitágoras, a nível de Platão, a nível... gênios mesmo. Não apareceu. Tudo que apareceu foi as pessoas melhorando aquilo que já foi criado antes. E outra, estamos até hoje presos a muitas criações que esses seres criaram em 1800, em 2000 anos de Cristo. O mundo mudou. Entendeu? Então por que não surgiu nenhum gênio? Porque foram tirando o poder. Tem um filme que é muito legal chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Ali mostra muito bem o Robin Williams ensinando os alunos a se expressar, a pular. E lá de cima o reitor da universidade assim, ó, bravo, olhando feio. E ele ensinando as crianças. Aí o reitor chama ele. O que você estava fazendo lá no pátio? Eu estava ensinando as crianças a serem elas, a colocar para fora elas, a carpe diem, aproveitar o dia e ser isso. Não, você tem que educar eles a fazer aquilo que a gente quer, a acreditar naquilo que nós educamos ele, aquilo que nós ensinamos. E o que nós ensinamos é o melhor. Olha só, deu para entender? Não deixando, não querendo que a pessoa se expressasse. Porque o que eles querem é que você expresse aquilo que eles querem que você expresse. Eles tiram de você, você. Então você não tem um livre-arbítrio. Você acha que tem um livre-arbítrio, mas você pensa o que eles querem, você age o que eles querem, você educa os seus filhos da forma que eles querem. Entendeu? Então, pais, vocês têm que criar o seu filho para que as escolhas que eles fizeram, eles consigam ser o melhor dentro daquilo que eles escolheram ser. Não mudar as escolhas deles porque você acha que é melhor. Eu dou um exemplo, igual ouvi uma mãe uma vez falar para mim, meu filho vai tocar piano. Mas... e se seu filho quiser tocar cavaquinho? Não, Marcos, eu queria muito tocar piano quando eu era jovem. E eu não pude, que meu pai não tem condições. Hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, então hoje meu filho vai tocar piano. Não, hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida e meu filho vai tocar o instrumento que ele quer. Porque quando eu era criança e quis tocar piano, eu não tive condições. Você está querendo viver a vida que você não viveu através do seu filho. Você quer dar para o seu filho aquilo que você não teve quando ele era criança. Você não teve quando você é criança. Mas você tem que dar ao seu filho aquilo que ele precisa. Não aquilo que você não teve. Você não pode viver a sua infância através dos seus filhos. Seus filhos têm que viver a vida deles. Você tem que orientar para que eles sigam o caminho. Você só pode mostrar para eles qual o caminho seguir, mas tem que ensinar para eles que o caminho que ele vai seguir é a escolha dele e que ele tem que escolher o melhor. E que tem dois caminhos a seguir. O lado mais fácil, que muitas vezes é ótimo, o lado mais fácil, que muitas vezes é horrível. O lado difícil, que muitas vezes é o mais fácil, e o lado difícil, que muitas vezes é horrível. Qual é o sentido? Trabalhar, lutar, criar, fazer e executar para você ganhar dinheiro com a sua imaginação, com o suor do seu trabalho. Vamos colocar dessa forma para as pessoas entenderem, entendeu? Que o que você conquistou foi ali através de honra, caráter, honestidade. Esse é o caminho mais complicado. Ou você pode virar um bandido, um traficante, um corrupto, é o caminho mais fácil. Só que esse aqui vai te levar para uma dor muito grande. Tanto aqui nessa vida, se você for pego e vai para a cadeia, e na outra vida você vai pagar, porque é a criação sua. Não é que existe um pecado, mas tudo aquilo que você cria volta para você. Então você tem que ensinar isso para o seu filho. Que tudo aquilo que ele cria, tudo aquilo que ele intenciona, tudo aquilo que ele pensa, volta para ele. Então você tem que educar o seu filho, mostrar para ele que primeiro, todas as escolhas que eles fizerem aqui, na terra, boas ou ruins, vai afetá-los. E se a vida deles no futuro vai ser boa ou ruim, vai depender muito do que eles fizerem no agora, no presente. Entendeu, pais? Então é mais ou menos isso, é isso que eu aprendi, é isso que meus irmãos me ensinaram, é isso que eu também aprendi. Entendeu? Então é isso, a verdade, tá bom? Nesse vídeo eu vou ficar desse lado da matéria, a verdade. Não se esqueçam, vocês têm que dar sentido.
Seus filhos têm que sentir sentido. Eles têm que ter nexo, têm que ter uma importância. Seu filho não gosta de estudar, a maior parte das crianças hoje não gosta de estudar. E a maior parte das crianças, vocês vão perceber que elas gostam de matemática, arte ou música. Sabe por que essas três? Matemática, arte e música? Porque essas três não mentem. A matemática não mente. 1 mais 1 é 2, acabou. Não adianta você falar que 1 mais 1 é 3, é 4, é 10, é 20. Não, 1 mais 1 é 2, acabou. Entendeu? E se você fizer uma outra equação, ela tem que bater. A música também não tem enganação. É dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó e acabou. E você vai fazer sua música dentro daquilo. A arte é você expressar aquilo que está dentro de você. Então não tem mentira. Entendeu? Então, instintivamente, a maior parte dessas crianças, ela já vem com uma codificação. E elas gostam mais de matemática, música ou arte. Porque não tem mentira. Então, vocês têm que educar os seus filhos para eles serem os melhores naquilo que eles escolheram ser. E fazer as melhores escolhas para poder chegar aonde eles escolheram ser. Seja médico, seja pianista, seja dançarino, seja o esotérico, não importa. Não importa. Você não está ali para escolher para o seu filho. Você está ali para orientá-lo, para mostrar para ele, para educá-lo. Para que quando ele chegar no momento dele bater as asas e sair do ninho, ele está forte, bem, sabendo como voar, conhecendo o vento, sabendo tudo. Não caindo no mundo e tomando um monte de paulada e, ai meu Deus do céu, que é essas crianças hoje que o pessoal fala que é mimimi. Tudo elas reclamam, tudo é cancelar, tudo é... porque elas não sabem enfrentar a vida. Então olha o caminho para onde está sendo tomado isso. Então é isso, pais. Tá, espero que tenham gostado do vídeo, é isso que eu aprendi, é isso que eu sei. O próximo vídeo eu vou ensinar como... Eu vou passar o que eu conheci, o que eu sei, de como introduzi-los no mundo da espiritualidade. Não da espiritualidade no mundo da física quântica da criação. O sentido, para ele entender que ele é Deus. Vamos educar através dos 4 pilares da filosofia de Cristo. Amai ao próximo como a ti mesmo, não faça com os outros o que você não quer para você, não julgue e ame o seu Deus, que vive dentro de você e ao seu redor, mais do que tudo. Tá joia? Obrigado, espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, compartilhem e comentem. Comentem, que vai ser bem legal. Se tiverem dúvidas, eu faço um outro vídeo tirando as dúvidas e esclarecendo sobre esse assunto. Aí quando eu for falar da espiritualidade, eu esclareço o assunto da espiritualidade, ok? Não adianta perguntar agora, como que eu faço agora, então, para o meu filho saber que é isso? Não, essa aqui é só para você saber o que você tem que fazer com o seu filho aqui. Ele tem que entender o sentido da vida aqui, ele tem que entender como funciona a vida aqui. Só a partir disso, ele vai começar a ter condições de entender como que é o mundo invisível, como é o mundo nas outras dimensões, quantas realidades existem. Mas primeiro precisa conhecer isso. Eu aconselho a todos vocês, para sair da Matrix, vocês têm que saber como essa Matrix funciona. Porque se vocês não souberem como essa Matrix funciona, vocês vão continuar cometendo erros. Vocês vão continuar cometendo os erros. E esses erros vão ser os erros que vão manter vocês presos nessa Matrix. E quando a Mãe Terra der o seu salto, vocês vão para uma outra Matrix. Não vão ser livres. Tá joia? Obrigado, gratidão.